Olá, 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 meu nome é Gerson, eu tô aqui com vocês para a resolução de mais uma questão do concurso da PM de São Paulo de 2010, elaborado pela banca da VUNESP, a questão de número 37, e vamos lá para a leiturinha, né, do texto de motivação, do enunciado, para entender o que essa questão pede para a gente e destrinchar o contexto histórico presente nesse fragmento. A Guerra Fria foi um fenômeno histórico que envolveu aspectos políticos, econômicos, ideológicos e culturais. No início dos anos 70, o conflito do Yom Kippur gerou um acontecimento de impacto mundial que contribuiu para indicar novos rumos para a Guerra Fria. Trata-se da vamos entender antes o texto motivacional que ele está dando para a gente elementos para o entendimento da questão. Primeiro ponto, a Guerra Fria, certo? A questão fala sobre Guerra Fria, mas não aborda de uma maneira óbvia, não aborda pelos aspectos mais simples, que seria, por exemplo, falar do conflito ideológico entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética comunista, que foram as duas potências que emergiram depois da Segunda Guerra e passaram a disputar por área de influências e territórios no mundo inteiro. A questão fala de Guerra Fria, apontando para o conflito do Yom Kippur ocorrido em 1970, mais especificamente em 1973. E pouca gente sabe o que foi a Guerra do Yom Kippur. Portanto, eu vou dar uma explicadinha básica para a gente entender esse texto motivacional. Yom Kippur é o dia do perdão para os judeus. E no dia do Yom Kippur, mais especificamente no 6 de outubro de 1973, os sírios, juntamente com os egípcios, promoveram um ataque contra Israel. E para a gente entender um pouquinho desse ataque, em 1965 houve a Guerra dos Seis Dias, em que os israelenses tomaram o território da Síria, nos montes Sinai, certo? Na península do Sinai, e também tomou parte do canal de Suez, que era do Egito. Então a gente tem ali Israel agindo contra dois países árabes. E a Guerra do Yom Kippur funciona como uma resposta aos ataques ocorridos contra o Egito e contra a Síria na Guerra dos Seis Dias. Na verdade, é uma tentativa do Egito e da Síria de retomar os territórios que haviam sido invadidos e anexados por Israel. Só que nada, né, nenhum desses conflitos pode ser tão simples dentro de um contexto de Guerra Fria. Israel era uma aliada clássica dos Estados Unidos que defendia a ideologia capitalista. Os países árabes, membros da OPEP, eu vou até escrever aqui de um jeito bem tosco, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que reúne basicamente os países árabes mais a Venezuela e que estava mais alinhada ao lado comunista da Guerra Fria, decidiu, em retaliação à contraofensiva israelense com a ajuda dos Estados Unidos, diminuir em 4 vezes a produção de petróleo, de barris de petróleo do Oriente Médio, sabendo que os países desenvolvidos, os países ricos do capitalismo, dependiam do petróleo como principal fonte de energia para a movimentação das suas máquinas e para matéria-prima de uma série de insumos. Quando a OPEP reduz em 4 vezes a produção de barris de petróleo, ela acaba colocando os países capitalistas em crise. E essa é a principal consequência da Guerra do Yom Kippur, certo? Dentro do contexto de Guerra Fria, a Guerra do Yom Kippur vai gerar uma retaliação por parte dos países árabes exportadores de petróleo, que foi a redução da produção de barris diárias, que vai fazer com que o capitalismo mundial entre em crise, vai gerar, portanto, a crise do petróleo, também conhecida como choque do petróleo.
E a gente vai ter o trabalho agora de ver qual alternativa se encaixa mais com esse contexto histórico que eu acabei de explicar para vocês. Lembrando que essa questão pede para ser resolvida assim, não é um tema corriqueiro. Guerra Fria é um tema corriqueiro, abordado a partir do Yom Kippur, que vai gerar a crise do petróleo, não é dos mais comuns nos concursos, tudo bem? Então é importante fazer essa explanação para o entendimento e para chegar na alternativa certa e para o caso de aparecer novamente esse tema em uma prova. Eu vou ler de novo a questão e aí a gente vai para as alternativas. A Guerra Fria foi um fenômeno histórico que envolveu aspectos políticos, econômicos, ideológicos e culturais. No início dos anos 70, o conflito do Yom Kippur gerou um acontecimento de impacto mundial que contribuiu para indicar novos rumos para a Guerra Fria. Trata-se da Revolução Islâmica no Irã? Não, até porque a Guerra do Yom Kippur vai envolver Síria, Egito e Israel, não vai envolver o Irã. Dentro do entendimento, a letra A foi eliminada. B, Guerra do Vietnã e do Camboja. Essa alternativa está deslocada geograficamente no tempo. O Vietnã e o Camboja estão no Extremo Oriente, e quando se fala em Guerra do Yom Kippur, em Síria, Egito e Israel, nós estamos nos referindo ao Oriente Médio. Portanto, a alternativa B, deslocada geograficamente, está incorreta. Alternativa C, a ocupação de Jerusalém pelos palestinos. Dentro da explicação que eu fiz, os palestinos nem foram citados. O conflito entre Israel e Palestina existe até hoje e é evidente ao longo dos anos a falta de proporção, a falta de equilíbrio entre as forças palestinas e israelenses. Os israelenses têm um dos exércitos mais bem equipados, bem treinados do mundo, enquanto os palestinos não conseguem se equiparar econômica e nem militarmente aos israelenses. Mas essa alternativa, para além do comentário que eu fiz, não se encaixa dentro desse conflito, tá? Letra D. O rompimento de relações diplomáticas entre Estados Unidos e União Soviética. A questão diplomática entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria é controversa, mas também não é o foco da questão, né? Estados Unidos e Guerra Fria não foi o caminho de abordagem do elaborador. Ele escolheu tratar pelo Oriente Médio, pela Guerra do Yom Kippur, pelo conflito entre árabes e israelenses e pela crise do petróleo. Portanto, a alternativa D, se você tivesse só o senso comum da Guerra Fria e não tivesse tido a explicação, talvez você assinalasse ela, mas ela está incorreta. E a nossa alternativa certa é a alternativa E. A Guerra do Yom Kippur vai gerar o choque do petróleo que vai afetar os países capitalistas. Então, foi uma retaliação dos países árabes em função do posicionamento dos Estados Unidos em favor de Israel no conflito. Eu tentei grifar, risquei ali, mas é isso. A alternativa E é a correta. Não deixe de fazer questões, baixar provas. É importante teoria, é importante videoaula, é importantíssimo você conhecer a banca que está elaborando o seu concurso público ou o seu vestibular. Para isso que a gente construiu esse canal A História em Questão. Bons estudos e até mais.